Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de adentrar no tema de hoje, eu gostaria de pedir a vocês que, se vocês estão gostando dos vídeos, que vocês curtam os vídeos, comentem também, se inscrevam no canal para acompanhar os novos vídeos, porque fazendo tudo isso é como se você estivesse dizendo para o YouTube que o vídeo é relevante e ele vai recomendar para mais pessoas e mais pessoas conhecerão da palavra de Deus. Bem, vamos agora entrar no tema. Hoje nós iremos estudar os anjos e os pastores, a circuncisão de Jesus e a apresentação de Jesus no templo, onde houve ali um encontro com Simeão e com a profetisa Ana. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Lucas capítulo 2, do versículo 8 em diante. Diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Só para destacar aqui que esses pastores eram pastores de ovelhas, e eles estavam cuidando dos rebanhos. Então chegaram os anjos para anunciar do nascimento de Jesus. Vamos prosseguir. Versículo 10. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, ou seja, outros anjos apareceram ali, louvando a Deus e dizendo, verso 14: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Verso 20. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então nós vimos aqui nesse texto que Deus escolheu aqueles pastores, que eram pastores que aguardavam a vinda do Messias, eram homens simples, então Deus escolheu homens simples que aguardavam a vinda de Jesus e anunciou onde Jesus havia nascido. E então eles seguiram aquela recomendação do anjo para ir ver Jesus e foram até Belém. Essa é a primeira história. Vamos prosseguir no verso 21. Diz assim: a circuncisão de Jesus, o tema. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Verso 22, a apresentação de Jesus no templo. Passados os dias da purificação deles segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Esses dias de purificação eram o seguinte, conforme a lei de Moisés, né? A mulher, quando ela tinha um filho menino, ela tinha que permanecer em casa e não participar de práticas religiosas durante 40 dias. Se fosse menina, esses seriam 80 dias. No caso de Cristo, foram 40 dias, né? O tempo de purificação de Maria. Verso 23. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Esse era o sacrifício dos pobres, um par de rolinhas ou pombinhos. Se tivessem uma condição financeira mais favorável, eles iriam oferecer um cordeiro. Vamos prosseguir
havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Verso 35. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então nós vimos aqui o encontro de Simeão, que Deus havia feito uma promessa para ele de que ele não iria morrer sem antes ver o Messias. E ele aguardava a vinda do Messias. Então ele foi avisado. Então ele foi ver Jesus, encontrou lá Maria, Jesus no templo, José também. E aí ele proferiu algumas palavras, confirmando que Jesus era o Messias. E diz o texto que eles se admiravam daquilo. Por quê? Pense bem, Maria, ela recebeu de Isabel a mensagem de que Jesus era o Messias. Quando ela teve um encontro com Isabel, que João Batista na barriga de Isabel se mexeu, né? E foi quando Isabel disse: Esse filho que você tem é o Messias. Teve o sinal dos pastores, que foram visitar Maria e Jesus, né? Do nascimento de Jesus, lá em Belém. E teve agora Simeão dizendo que aquele era o Messias. Então tudo isso causava admiração neles, né? De fato, estava confirmado que Jesus era o Messias. Então, você vê aqui no verso 35 e 34 e 35, uma linguagem figurada, né, no final da história, dizendo: Simeão falou com Maria, se dirigiu a Maria e disse aquilo que está escrito no verso 34, eu vou ler de novo aqui para a gente entender melhor. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Há uma linguagem figurada aqui. E é interessante que Simeão, ele se dirige a Maria. Ele não fala com José, ele fala com Maria. Isso talvez fosse um indicativo de que José não estaria no momento da crucificação de Cristo. E de fato José não estava. Então, provavelmente esse já foi um primeiro sinal de que ele não estaria vivo por ocasião da morte de Jesus, né? E aqui há uma linguagem totalmente figurada. Uma espada transpassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ou seja, muitas pessoas, a partir da morte de Cristo, elas tomariam a decisão ou de aceitar Jesus ou não. E vamos prosseguir para a última história de hoje, da profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, verso 36, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, ou seja, ela era idosa, né? Que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não era a idade dela, era a idade da viuvez dela, ao que tudo indica. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações. E chegando naquela hora, ali estavam todos reunidos no templo, e chegou Ana, né? E verso 38, prosseguindo. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Pronto, essa é a história, essas 3 histórias aqui que nós estudamos. Nós vamos finalizar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo nós vamos prosseguir com mais sobre a infância de Jesus. A Bíblia ela não fala muito da infância de Cristo, né? Foca mais nos ministérios de Jesus. Então,
Fiquem com Deus, nós vamos terminando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!